Hoje falemos de inveja. E não deixa de ser curioso que a inveja, raramente nós a conseguimos encarar, sentir, expressar, assumir, quase como um sentimento per si. Porque, de uma forma muito comum, a inveja vem associada à vergonha. E à vergonha de que aquilo não tenha que ser um sentimento que faça parte, ou de que aquilo faça eventualmente de nós más pessoas. E vamos então pensar o que a inveja constitua, para que de certa forma ela até nos sirva e como ela possa, por isso, ser considerada e quase desmistificada como um sentimento natural, como outro qualquer. Quando nós encaramos a inveja num sentido positivo, construtivo, vamos dizer assim, saudável do ponto de vista psicológico, nós temos a inveja como uma espécie, digamos, de sentimento que nos reconhece em alguém ou em algo um modelo. Aquela pessoa representa um caminho que nós queríamos ter feito. Representa, eventualmente, até conquistas, coisas que possam ser conquistas materiais, possam ser conquistas na sua forma, por exemplo, de ser ou de estar, na sua atitude, possam ser conquistas na formação que teve e na maneira como isso lhe permite ter conhecimentos, pensar, envolver-se em conversas ou falar de uma certa forma. Ou pode ser, por exemplo, uma inveja que nós tenhamos do modelo que ela representa dentro daquela imagem, a maneira como ela se consegue vestir, como se consegue arranjar. Tudo isto nós, na verdade, poderemos usar como referências pessoais e se a inveja for sentida de uma maneira saudável, ela vai nos ser uma espécie de um catalisador para nós irmos atrás dessas coisas. Ou seja, nós vamos pegar em alguém, vamos considerar que esse alguém seja um modelo para nós e naquilo que essa pessoa represente e no caminho que ela tenha que ter feito, que ela nos demonstre e nos ensine e nos dê como exemplo que tenha que ser feito para chegar lá, nós iremos então pegar e tentar fazer o mesmo caminho. Iremos tentar usar essas referências como um exemplo para que nós as possamos repetir, para que nós saibamos que para chegar ali, àquele pódio, àquela conquista, àquele resultado, nós que teremos que fazer um caminho idêntico e assim saberemos que, tal como o outro lá chegou, nós chegaremos também. Então a inveja aqui acaba por ser algo que nos impulsiona, algo que nos dá um exemplo, algo que nos dá uma orientação, nós sabermos que é aquele caminho e não o outro que produz aquele tipo de resultado e também é um catalisador em termos emocionais, da nossa vontade, da nossa resiliência, do nosso esforço para não desistirmos e chegarmos lá, porque se aquela pessoa conseguiu, nós conseguiremos também. Socialmente, por vezes vê-se uma espécie de castração ao sentimento de inveja e uma associação da vergonha ao sentimento de inveja, como se nós tivéssemos que esconder a inveja porque a inveja seja sempre uma coisa criticável, nós estarmos a querer aquilo que o outro tem. Mas se nós quisermos aquilo que o outro tem de uma forma que possa justificar a vergonha que se sente ou a condenação que se tem a esse sentimento, então não estaremos a falar da inveja de um ponto de vista saudável. Estaremos a falar da chamada inveja destrutiva, essa sim, patológica, essa sim, passível de ser trabalhada, eventualmente num processo psicoterapêutico, e que não irá trazer benefícios aos outros que sejam alvos dessa inveja, mas o que é importante aqui compreender é que nem o próprio também conseguirá ser feliz e sentir-se bem ao sentir a inveja nessa perspectiva. Qual é então a inveja destrutiva? Como é que ela acontece? Na inveja destrutiva, ao contrário daquilo que era termos o outro como um exemplo que nos impulsiona para sermos melhores e irmos mais além, nós temos no outro alguém que nos promove esse sentimento, mas que nos deixa aqui num conflito e numa equação difícil para nós de gerir, que é: eu, de facto, invejo e não quero sentir este sentimento porque isto, de certa forma, agride-me. Agride-me porque o outro está ali com aquilo e eu quero aquilo também. E isso é frustrante para mim, eu não conseguir ter. E eu quero também. E até aqui está tudo bem. O nosso desejo leva-nos a querer, desejar. Mas depois o conflito seja: eu estou a desejar, mas eu terei que fazer todo este esforço. Terei que passar pelas partes más, terei que passar pelo esforço. Mais difícil ainda, provavelmente, terei que passar por erros, falhas, tentar muitas vezes cair e levantar-me, enfrentar as minhas limitações. E tudo isto vai ser não só mais cansativo, mais doloroso, mais frustrante de aguentar, mas isso também vai provavelmente fazer-me sentir uma série de coisas desprezerosas e que eu não vou gostar ao longo deste caminho. E é tão fácil
quando tudo isto pareça ganhar uma dimensão maior e fazer a pessoa não se propor ao caminho, porque sente que isto tem mais peso e mais prevalência do que a felicidade de ter de facto lá chegado onde o outro está e àquilo que se inveja. Porquê que estamos a dizer que isto é mais prejudicial e faz sofrer mais ao próprio do que ao outro? Porque se bem que o outro tendencialmente vai ser atacado, e até de uma forma paradoxal, porque o outro vai ser atacado para se ver destruído aquilo que tenha feito de bem e não aquilo que tenha feito de mal. Ele está a ser invejado por uma coisa provavelmente boa, não faz a partir de um sentido lógico estar a ser atacado por uma coisa que é boa e que se os outros invejam é porque foi boa. A pessoa que inveja de forma destrutiva ao atacar isto vai tentar transformar aquilo numa coisa má. Vai tentar ter um outro olhar para convencer o próprio a abandonar aquilo, ou culpar-se de ter sido ou de ser daquela forma. E, ao fazer isto, vai tentar criar, de facto, esse nivelamento. Mas, ao invés de subir ao degrau onde o outro está para se nivelar a ele por cima, vai fazer ao contrário. Vai pegar para que o outro tenha que descer e nivelar-se por baixo com ele, para que assim os dois não tenham aquilo, mas também ele não vá experimentar o sentimento de inveja que tão doloroso e tão difícil é de sentir permanentemente. Precisamente porque aqui o sentimento de inveja vai-se também aliar ao sentimento de desvalorização pessoal. Quem não se propõe e deixa que os caminhos, pelas dificuldades que tenham, pelo esforço que tenham, signifiquem ou constituam algo muito mais sofrido do que, por comparação, o prazer, a gratificação de chegar ao fim, também nunca chegando ao fim, vai sofrer bastante por não ter as suas conquistas, por nunca chegar às suas metas, por nunca se ver de facto a ter realizado qualquer coisa de que se orgulhe. Se nós não nos esforçamos, não lutamos, não chegamos ao fim, mas também se não chegarmos ao fim, nós não teremos o prazer das nossas conquistas, não nos possamos orgulhar de nós, de termos conseguido algo. Quando o caminho foi esforçado, a vitória sabe mesmo bem e sabe muito melhor e faz-nos ter esse sentimento de que somos capazes. Isto é extremamente importante de ser compreendido, mesmo no que concerne à forma como a sociedade está a funcionar e à educação que estamos a dar às nossas crianças e aos nossos jovens. Ao considerar-se que a frustração e o terem que, de certa maneira, passar por todo este desprazer e também, acima de tudo, terem que se confrontar com os seus erros e com as suas falhas, e estando a proteger toda esta camada da população, ou pelo menos uma grande parte dela, destes sentimentos, na verdade, estaremos a promover mais sofrimento ao próprio do que a quem ele, eventualmente, com a inveja destrutiva, possa vir a atacar. Porque o próprio vai sofrer imenso com esta limitação da noção de si e com, na verdade, este desconhecimento até onde poderia ter ido, quais seriam as suas potencialidades e a maneira como provavelmente se esforçasse, fosse feito sofrer, entre aspas, um pouco mais para ter que lá chegar, depois pudesse sentir não só o brilhozinho nos olhos dos outros, o orgulho dos outros, a admiração por si próprio, mas acima de tudo tivesse em si esse sentido de valorização e de gratificação e de realização de ter conseguido fazer também. Façamos então da inveja algo que nos faça crescer, que nos faça ser melhores, que nos faça descobrir até onde consigamos ir e não algo que nos reduza a uma condição, sem dúvida, mais facilitada, mais evitante de coisas que se sentem e que sejam difíceis e mais desprezerosas, mas que, num conjunto total, nos vá trazer como resultado um sentimento grande de desvalorização e de dúvida sobre nós próprios.